A paz do Senhor, amados irmãos, hoje nós vamos meditar a respeito do caráter da pregação de Paulo em Coríntios. Está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Nesse capítulo ele tem 16 versículos, nós vamos meditar apenas no 6, que nos diz o seguinte: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Neste capítulo 2 de Coríntios, Paulo ele discute um assunto muito interessante a respeito dos dons espirituais e o poder de Deus. Ele começa dizendo, quando pregou lá em Coríntios, que ele não fez com eloquência ou sabedoria humana suas palavras. Sua mensagem não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que você tem não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele também menciona que o ministério de Deus são desconhecidos pelos homens sábios deste mundo, mas eles são revelados aos espíritos simples através do Espírito Santo de Deus. Paulo também fala a respeito do Espírito Santo. Ele nos dá o entendimento para conhecer as coisas dadas por Deus e como esses dons espirituais devem ser usados. Esses dons espirituais, eles devem ser usados na igreja. Você não deve, através desses dons espirituais, usar o exibicionismo. São apenas para serem mostrados na igreja. Ele também enfatiza que o conhecimento humano ele é limitado, mas o conhecimento de Deus é infinito e poderá ser acessado através do Espírito Santo. Paulo, ele era uma pessoa humilde, tão humilde que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então, Gamaliel era uma pessoa que fazia parte do Sinédrio, era um filósofo e, portanto, Paulo, ele teve uma educação plena, basilar, exatamente quando foi escolhido para ser também um grande filósofo, igualmente como foi Gamaliel. A intenção de Paulo, ao apresentar o Evangelho de Jesus, não era impressionar os ouvintes, pelo qual ele tinha talento, sabedoria, como já disse, foi educado aos pés de Gamaliel. Seu grande desejo era que todos conhecessem a Cristo e o poder do Espírito Santo. Mas Paulo, ele era dotado de muita humildade e também ele, além da humildade, ele tinha uma certa dependência de Cristo Jesus. Paulo não suportou como alguém que estava acima do povo. Ele não se portou dessa forma. Ele usou a humildade. Portanto, ele se submetia a Deus e não à sua sabedoria. Portanto, este era o canal que Paulo usava entre Deus e as pessoas. Como é que é essa sabedoria de Deus? Como que você poderia me responder? Eu diria que alguns estudiosos, a maioria em todas as áreas, muitas vezes não acreditam em Deus, porque muitas vezes consideram que nós somos frutos de um acaso. Mas Paulo, ele nos mostra que a sabedoria de Deus é superior ao conhecimento
humano. A sabedoria de Deus, ela é revelada através do Espírito Santo, que prescruta todas as coisas, nada fica encoberto diante de Deus. Quem pode conhecer a mente de Deus ou ser seu conselheiro? Vamos ver o que Paulo entende a respeito disso. A obra do Espírito Santo vai até as profundezas de Deus, coisas incompreensíveis ao ser humano e demais criaturas, riquezas inalceríveis da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo reforça que quem conhece as coisas de Deus não são os sábios do mundo, mas o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele faz uma analogia para comparar o espírito do homem com o Espírito de Deus. O ser humano, ele geralmente costuma vangloriar-se do seu conhecimento natural. Tem dificuldades para conhecer até suas próprias motivações interiores. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos seres humanos. Deus conhece a mente do ser humano, mas o ser humano é incapaz de conhecer a mente de Deus. O que Deus preparou para os que o amam? Ele preparou para os seus santos as coisas que jamais o olho viu e o conhecimento humano imaginou. O Senhor, ele guia o seu povo por meio de uma esperança, vida garantida na ressurreição de Cristo. Em Deus há coisas preparadas para que os que creem e suportam a fidelidade às aflições desta vida. O discernimento do Espírito e a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele habita no meio dos remidos, enquanto o ímpio, ele é atormentado pelo espírito humano e mundano, cheio de preocupações e dores. O Espírito Santo conforta os corações dos salvos com promessas e consolações diárias. É difícil para entender essas coisas? Afirma Paulo, porque elas só podem ser compreendidas mediante a capacidade do Espírito Santo. Desta forma, Paulo mostra que a verdade de Deus é considerada como loucura para os descrentes, porque somente os espirituais podem compreendê-las. A espiritualidade sadia está muito além da forma como estamos nos vestindo. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus em nossa vida, na forma como compreendemos as questões espirituais, em como a mente de Cristo dirige nossa vida. O Espírito Santo, ele prepara a pessoa que o recebe para que possa ver a verdade do Evangelho que conduz para a cruz de Cristo. Todavia, muitos não querem deixar de conduzir para não serem também chamados de loucos. Eu digo a você, amados irmãos, que Paulo foi uma pessoa, como eu já te disse, uma pessoa culta. Ele foi educado por Gamaliel e ele faz uma pergunta que ele mesmo responde. Paulo conclui a discussão no versículo 16, citando o profeta Isaías 40:13. Ele pergunta o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele responde: os salvos que têm a mente de Cristo, a quem revelou o seu Espírito Santo. Paulo, ele mesmo respondeu esse questionamento. Os salvos têm a mente de Cristo, a quem Deus revelou o seu Espírito Santo. Está lá no versículo 10. E quem recebeu o Espírito Santo que provém de Deus? Observe, leia no versículo 12,
que vai nos dizer o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, que pudéssemos conhecer o que não é dado gratuitamente por Deus. Amém?